igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Pode tomar o seu assento, glórias a Deus. Abra comigo no livro de Esther, no capítulo 9, no verso de número 12. Glória seja dada ao Nazareno. Eu quero dizer que estou feliz, enquanto os irmãos procuram, eu quero dizer que estou feliz de estar novamente nesta casa de oração. Estou feliz por estar reencontrando algumas pessoas, por estar reencontrando esse povo maravilhoso que é aqui desta igreja. Eu glorifico a Deus por essa casa de oração. Que Deus abençoe a vida do pastor Eduardo, a qual nos fez esse convite. Esteve ligando na minha casa, e quando ele ligou, eu já estava esperando aquele telefonema há muito tempo, não é? Eu estive certa vez aqui no ciclo de oração. Ele me deu uma notícia que eu fiquei muito alegre, meu coração se alegrou demais, a qual os irmãos estariam me chamando para estar ministrando na festividade. E ali ele falou que ia ligar para mim. E passou-se um tempo e o pastor nada ligar, meu coração já estava ansioso. O pastor esqueceu de mim. Mas Deus sabe de todas as coisas, não é, meus irmãos? Aí, prove a Deus, minha mãe vir aqui a esta casa de oração. Ela chegou e me deu notícia e falou que o pastor iria me ligar. Aí o pastor me ligou e me deu a notícia. Eu fiquei muito alegre, estou muito feliz, me sinto muito privilegiado de estar aqui. Eu agradeço a Deus por essa magnífica oportunidade de dizer mais uma vez que Jesus é bom, ainda salva, ainda cura, ainda liberta, ainda faz milagre, ainda está nos terceiros céus, ainda está no meio de nós, ainda faz coisas que ninguém pode fazer. Só quem pode levantar a mão e dar uma glória a Deus por isso, faça isso. Eu glorifico a Deus, muito obrigado, meu Deus. Eu glorifico a Deus pela vida das irmãs, pelas irmãs que estão na frente dessa obra. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Ao pastor Eduardo, como já disse, a sua esposa, que Deus abençoe essa igreja. Estou muito feliz. Que Deus abençoe, enfim, a todos vocês, os demais obreiros que estão à minha retaguarda, esse apóstolo, reverendo Fernando. Que Deus abençoe, é um prazer imenso rever você, Vá. Glórias a Deus. Sem mais perca de tempo, meus irmãos, os irmãos que acharam, digam glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que ainda não acharam, digam espere um pouquinho. Glórias a Deus. Já que todos acharam, a palavra do Senhor diz dessa maneira: disse o rei à rainha Esther: na cidade de Susã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará. Ou que é que desejas ainda? E se cumprirá. Pode fechar a vossa Bíblia. Dê um glória a Deus bem forte para Jesus. E vamos para a palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra, o tema deste congresso, o tema dessa festividade, é uma palavra muito graciosa. Uma palavra, meus irmãos, que nos traz um ensinamento tremendo, que nos traz, meus irmãos, alegria ao coração, que vivifica a nossa alma de tal maneira, meus irmãos, que nos dá força para levantar ao dia a dia. Essa palavra que nós acabamos de ler, se você já leu o livro de Esther, ou já viu até mesmo o seriado que passou na televisão, você vê que ainda a gente serve um Deus que é justo, um Deus que nunca deixa o justo desamparado, um Deus que nunca deixa o teu filho sozinho. Você pode, meus irmãos, perceber que todos aqueles que leem este livro se alegram de tal forma, meus irmãos, que acordam de tal outro dia até mais inspirado para viver, porque ainda que esteja se levantando o caluniador, ainda que esteja se levantando o acusador, ainda
ainda que esteja se levantando o inimigo pela direita, o inimigo pela esquerda, ela sabe que tem ainda um Deus que zela pela tua palavra e cuida dos teus ainda na terra. Se você tivesse entendido, já tinha levantado a mão e dado glória a Deus bem forte para Jesus. Ei, meus irmãos, quando nós lemos essa palavra, o meu coração se agita, a minha alma explode, e eu percebo o tamanho do nosso Deus. Um Deus que não precisa ser escrito num papel para operar maravilhas, porque todos nós que estamos aqui sabemos que Esther é o único livro da Bíblia Sagrada que o nome de Deus não é citado. É o único livro dentro da Bíblia Sagrada que o nome de Deus não é escrito. Então, meus irmãos, eu percebo que para Deus operar, Ele não precisa estar no outdoor. Que para Deus operar, meus irmãos, Ele não precisa estar em capa de revista. Que para Deus operar, meus irmãos, Ele não precisa fazer o que você quer fazer. Ele opera no silêncio também. Ele opera, meus irmãos, quando ninguém está vendo. Quando você está dormindo, ainda assim tem um Deus que não tosqueneja e guarda a tua casa. Xarabacai, que só quem está entendendo, levanta a mão para o céu e adora esse Deus. Eu venho entender, meus irmãos, que esse Deus, Ele não precisa do teu glória a Deus e do meu glória a Deus para operar. Ele não precisa que aqueles que estão lá em cima implorem para Ele fazer alguma coisa. Ele não precisa do teu sorriso para derramar alegria no teu coração. Ele não precisa que você evangelize para Ele salvar a alma. Se precisar usar uma mula, Ele usa a mula também. E ai de nós se não clamarmos, as pedras clamarão. Mas Ele não para de ser exaltado e glorificado nos céus. Esse Deus é grande. Aleluia, Deus. Então, meus irmãos, eu me empolgo ao tentar entender o tamanho do nosso Deus. Eu fico feliz. Isso me alegra. Me dá vontade de pregar. Me dá vontade de evangelizar. Me dá vontade de orar e de buscar esse Deus. Mas pois bem, vamos para a palavra. Esther, essa mulher que foi escolhida como exemplo nessa noite. Ela, meus irmãos, teve que um dia se encontrar com o rei. Mas para que eu chegue nessa parte, eu preciso contar um pouquinho da história dessa mulher, um pouquinho da história desse rei. Nós sabemos, meus irmãos, que antes de Esther ficar como rainha, existia outra rainha no lugar dela. Existia outra esposa do rei Assuero. E o nome dessa mulher era Vaste. E nós, meus irmãos, que já lemos essa palavra, se você já leu esse livro, está entendendo o que eu estou falando? A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que essa mulher era muito linda, muito formosa. Não tinha mulher dentro daquele reino que pudesse comparar com a sua beleza. Não tinha pessoa dentro daquela cidade que pudesse colocar ao lado daquela mulher e não se sentisse uma mulher inferior, e não se sentisse uma mulher um pouquinho pior que ela. Não tinha mulher que chegasse ao lado dela e não se sentisse menosprezada por conta da beleza que Deus deu para aquela mulher. Ela era muito linda. A própria Bíblia Sagrada diz isso. Só que certa vez, meus irmãos, o rei Assuero faz uma grande festa. Chama todas as províncias de seu reino. Chama, meus irmãos, toda a Etiópia, toda a Ásia, meus irmãos, para estar festejando com ele. Toda a Índia para estar festejando com ele, meus irmãos. Ali eles ficam 7 dias, bebendo e comendo melhor, se alegrando e regozijando, dando gargalhadas, sendo, meus irmãos, felizes ali naquele lugar.
Ei, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer um pouquinho mais à frente, que os conselheiros do rei Assuero chegam até ele e falam: ei, é bom que você chame a rainha Vaste, aquela mulher formosa, coloca a melhor roupa nela, coloca uma coroa de ouro sobre a cabeça dela, e venha mostrar o tamanho do seu reino, e venha mostrar quanto é grande o seu reino aqui dentro desse país, e venha mostrar o tamanho da sua glória através da sua mulher. É por isso, meus irmãos, que lá em Provérbio diz que a esposa é a coroa do marido. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que a mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Porque quando você olha para o marido e vê ao lado dele uma mulher que ora junto com ele, que gosta do ministério dele, que ama também os seus filhos junto com ele, você já percebe que a vida desse homem já não é qualquer vida. É uma vida estruturada, é uma vida feliz, é uma vida, meus irmãos, que até mesmo tem atritos, que até mesmo tem, por exemplo, meus irmãos, discussões, mas você percebe que a vida daquele homem já não é como a dos outros. Foi por isso que ele manda que os conselheiros falam: ei, mostra para esse povo o quanto sua mulher é linda, coloca sobre ela todas as suas riquezas, e eles vão ter que ver o tamanho do seu reino. Pois bem, ele manda que chamasse a rainha Vaste, e por conta dele ter mandado os seus empregados, os seus conselheiros ter chamado ela se sente um pouco inferior, ela se sente, meus irmãos, um pouco menos que as outras mulheres. Ela se sente ofendida porque ele não foi chamar ela. É aí que eu acho engraçado. Eu fico imaginando a rainha Vaste deitada em sua cama, talvez descansando, comendo a melhor fruta. Daqui a pouco bate na porta dela. Toque, 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 toque. Ei! Se troca, põe a melhor roupa, porque o rei te chama. Ele quer te mostrar para todas as províncias. E ela fala: ele quer que eu vou lá? Por que ele não veio me chamar? Eu sou esposa dele, eu não sou capacho dele não. Ei, manda ele vir me chamar, manda ele vir até aqui, porque se ele não vir até aqui, eu não saio do meu lugar. Porque não tem homem nessa terra para mandar em mim. Porque não tem homem nessa terra para falar o que eu tenho que fazer. Ei, meus irmãos, não se importa comigo não, eu sou novo, mas vim falar o que Deus mandou. Vou entregar tudo nessa noite. Ei, meu, ela falou: se ele quer que eu vou até ele, manda ele vir me chamar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ela achou que ia conquistar alguma coisa com o reino do bobó. Ela achou que ela ia conquistar alguma coisa com o rei pela aparência. Ela achou que ela ia conquistar alguma coisa com o rei, era com jeitinho brasileiro. Ela achou que, se dando uma de autoritária, me perdoa a expressão, de mulher com bigode, ela achou que dessa forma ela iria se impor e ele teria